Oi gente, bom dia. Tô começando aqui esse vídeo hoje sozinho. O Arthur não está aqui comigo. Eu tô no aeroporto em São Paulo. São 6h23 da manhã agora. Tô indo pra Maringá. Desde que eu sou muito criança, eu me incomodo muito com meu nariz. Foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, uma cirurgia. E eu sempre falei que eu só iria fazer o dia que a minha vontade fosse maior que meu medo. Aconteceu. Eu sempre conversava com outras pessoas que já tinham feito pra saber se realmente, quando eu fizesse, ia sair exatamente como eu queria. Eu seguia um Instagram que chamava Arte da Rinoplastia e eu era apaixonado pelos resultados que eu via das cirurgias. E aí depois eu fui atrás de descobrir e eu acabei descobrindo que um amigo meu, Fábio, tinha feito cirurgia com esse médico que era dono desse Instagram. Fiquei quase 3 meses tentando falar com esse médico, que é muito difícil conseguir falar com ele. Consegui, tô indo realizar esse sonho. Sei que muita gente vai falar, mas seu nariz é bonito e tal, não sei o que, mas a gente sabe no nosso dia a dia o que incomoda, o que não incomoda. E eu acho que quando a gente tem uma coisa que a gente tem vontade de fazer, a gente tem que ir atrás, tem que fazer mesmo. Por que eu tô indo fazer com ele e não aqui em São Paulo com qualquer outro médico, porque aqui em São Paulo tem médicos muito bons também. Todos os médicos que eu olhei, o resultado que eu mais gostei sempre foram os do Guilherme, chama de Dr. Guilherme Scheibel. Deu certo agora de eu conseguir agendar com ele. Eu fiquei meio que de stand-by, assim, esperando uma vaguinha, porque se eu fosse realmente esperar, eu só ia conseguir operar no final do ano. E eles me avisaram, hoje é quarta-feira, me avisaram ontem e eu corri com passagem e tudo mais, tô indo pra lá hoje. Opero amanhã, quinta-feira, de manhãzinha. Eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, porque no dia que eu postei no Instagram, perguntando se algumas pessoas já tinham feito, ou se tinham vontade de fazer, eu fiquei assim, assustado com a quantidade de pessoas que têm vontade de fazer rinoplastia. Como eu não vou postar muita coisa no Instagram, eu resolvi fazer um vídeo pra compartilhar um pouquinho de vocês, como vai ser todo o meu processo pós-operatório e tudo mais. Então, vem comigo. Gente, já tô no avião. Vou confessar pra vocês que eu tô muito ansioso. Minha primeira cirurgia, cara. Gente, já estou aqui em Maringá, já estou no hospital. Vim hoje fazer uns exames, acabei de fazer um eletrocardiograma e tirei um pouquinho de sangue para fazer uns exames. Tudo tranquilo, o resultado dos exames tudo ok. Eu agora estou chegando aqui na clínica do Dr. Guilherme pra gente fazer uma consulta pessoalmente, a gente finalmente se conhecer, porque eu só conversei com ele por internet. Vai me mostrar a simulação, vai me tirar algumas dúvidas e aí a gente vai responder também algumas perguntas que vocês mandaram pra mim lá no Instagram. A Aline, olha, acho que é a pessoa que eu mais mandei mensagem esses dias, acho que ontem, não foi? Fiquei o dia inteiro fazendo pergunta. Tudo bem, como você tá? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô ansioso demais. Ah, imagino. Sei bem como é. Nem dormi, eu nem dormi essa noite. Eu sei, eu achei que você fosse perder o voo. Eu preferi não dormir exatamente com medo de perder, porque eu demorei 3 meses pra conseguir falar com o Guilherme. Imagina se eu perco a data dessa cirurgia. Hoje não, é amanhã que é a minha cirurgia. Amanhã, cedinho, de madrugada já. Falar com ele? Vamos lá com o doutor. E aí, finalmente? Finalmente? Chegou. Como que você tá? Tranquilo. Tudo bem? 3 meses depois? Só isso, foi mais, né? Foi mais de 3 meses, eu acho, não foi? Acho que desde a primeira vez que a gente começou a conversar, eu chamei ele um dia, tipo, acho que era um domingo, 11 horas da noite. Ele respondeu, daí eu pedi desculpa, eu falei, puxa, tô te chamando, daí você, não, pode falar e tal. Daí eu respondi, aí ele demorou uma semana, aí depois eu demorei mais uma... Faz sinal de fumaça, mas faz sinal de fumaça. E aí depois a gente acabou marcando uma data, pedi pra desmarcar porque eu tinha o casamento de um amigo meu e o casamento do Carlinhos, e eu fiquei com medo de não dar o tempo suficiente de recuperar, e aí a gente preferiu remarcar, mas graças a Deus deu certo. Aqui estou, então quase vamos... pousou, né? Então, 50 minutos rodando pra conseguir pousar aqui. Bom, vamos lá então? Bom, fiz um pré-atendimento por vídeo, né? Que eu sempre faço com meus pacientes que vêm de fora, porque às vezes eu faço a minha ideia do nariz, não é a mesma ideia do paciente, então eu sempre peço pra eu bater umas fotos, faz uma simulação. Deu tudo certo, ele gostou, então a partir daí a gente marcou a consulta presencial. A gente refez as fotos do nariz dele, vai fazer a simulação, mas acho que antes vamos examinar. Tá. Daí já partimos pra simulação. Tá bom, e aí depois a gente vai responder algumas perguntinhas de vocês aqui. Primeiro, eu dou uma olhadinha pra ver como é que tá o vestíbulo nasal. Então tua válvula é bem sustentada, você respira bem, né? Então puxa o ar. Então ela é bem sustentada. Tem paciente que respira e isso aqui colapsa. Então às vezes a paciente precisa de uma rinoplastia, também a gente chama de rinoplastia funcional. Precisa estruturar essa parede lateral para respirar bem. Mas enfim, você respira bem, o erro que seria no seu caso, para você ter a ponta larga, né? Então algumas técnicas mais antigas, o pessoal faz o seguinte, pega e aperta para afinar a ponta. Só que ao mesmo tempo que você aperta, essa parte, como a cartilagem é forte, ela vem pro meio, puxa o ar.
piorou para respirar, né? Então isso tem que tomar cuidado. Então, a gente no teu caso, vai ter que fazer umas técnicas de fortalecer a cartilagem, ao mesmo tempo a gente diminui o volume dela, que acho que uma das principais coisas do nariz é realmente esse volume da cartilagem. Ela é forte, mas ela tá em um formato meio convexo, tem que deixar ela um pouquinho mais reta. Perfil, então aqui no perfil a gente vê que você tem uma discreta giba, ponta um pouquinho projetada. No teu caso, vamos ter que avaliar se a gente vai conseguir diminuir um pouquinho da projeção ou não, mas aqui tem que diminuir um pouco e melhorar o formato da ponta. Vou te mostrar a simulação. Agora eu só vou olhar por dentro, ver como é que tá a parte do septo. Nem dói, só assustou. Tá. Então teu septo é reto, aparentemente forte, sem rinite, né? Ficou só o nariz, porque tem um pouquinho vermelho, um pouquinho secreção, beleza. O septo seu parece ser forte. E aqui, te incomoda também essa largura aqui, né? Beleza, acho que isso dá pra gente já lá fazer a simulação. Primeiro, você tem um nariz que é um pouco torto, tá? Ele começa mais ou menos na linha central. Você tem um pouquinho de assimetria de face, tá? Então você vê que você olha um pouquinho mais levantado. Sim. E o nariz ele começa um pouquinho torto para a esquerda. Isso é uma coisa difícil de a gente corrigir, então possivelmente vai conseguir melhorar aqui a parte lateral, tipo, diminuir um pouquinho do volume. Mas essa parte superior é um pouquinho mais difícil de a gente corrigir. Enfim, diminuir um pouquinho do volume da ponta. Você tem um pouquinho de retração da narina também, que ela é um pouco levantada. E aí a gente usa um enxertinho aqui na lateral para baixar ela. E também um pouco do volume das narinas. Assim, a visão de frente normalmente fica um pouco estranha, fica um pouco artificial. Porque a gente não trabalha com plano de fundo, não trabalha nas outras visões. Mas acho que a ideia, a princípio, seria mais ou menos essa aqui. Então tentar deixar o nariz natural, só diminuir um pouco do volume. Nossa, deixa eu tentar só trazer um pouco perto pra vocês verem, olha isso. Gente, uma coisa que eu tava conversando até com o Guilherme antes, rinoplastia, nariz, não é a mesma coisa de você ir num salão de cabeleireiro com uma foto do cabelo de uma famosa e querer fazer igual, tá? Porque era o que eu tinha falado, eu posso te mandar uma foto de referência? Não. Cada pessoa tem uma recuperação, cada pessoa tem um rosto. Meu rosto é largo, eu não posso chegar aqui e falar, eu quero um nariz pequenininho, igual eu mostrei pra Aline até a foto de um nariz de um amigo meu, tipo, muito pequeno, muito fininho, que não continua sendo seu nariz, mas melhorado. Então assim, ele vai ser um pouquinho largo na ponta ainda, ele vai, que eu expliquei, tem um pouquinho de tortuosidade, é uma forma de melhorar o nariz. Sim, lógico. Continua sendo seu, mas uma forma melhorada, basicamente isso. Não adianta você pensar, quero o nariz de fulano, tal pessoa. Não é bem assim que funciona, não é uma coisa mágica assim que vai transformar. É uma melhora. Provavelmente esse vai ser, esse vai ser o último vídeo que vocês vão me ver com esse nariz aqui, ó. A hora que eu for gravar de novo amanhã, já vai ser outro nariz. Aqui no perfil, então. A ideia é baixar um pouco do dorso, dá vontade no seu nariz de pegar e diminuir um pouco do comprimento dele. Só que acontece, você tem um nariz que ele vou pegar aqui na visão de base, ele é já um pouco achatado, né? Então assim, eu não posso, e você tem a pele um pouco grossa, eu não consigo simplesmente diminuir ele, porque acontece, cada vez ele parece mais borrachado. Então no teu caso, pretendo dar um pouquinho mais de formato pra ele, mas eu não sei se eu vou conseguir diminuir a projeção dele, porque se eu diminuo, ele fica sem definição. Fica sem definição, entendi. Então por isso que o meu perfil, mesmo a gente olhando e parecendo que ele é um pouco mais projetado, possivelmente esse vai ser o tamanho dele mesmo. Se eu conseguir diminuir um pouquinho mais, ótimo, mas eu acredito que se eu começar a diminuir muito ele vai perder, porque senão o nariz é tridimensional. Não adianta eu mexer aqui de uma forma que deixa eu te perguntar, por exemplo, geralmente o nariz masculino, ele é mais reto. Se eu quisesse o meu um pouquinho só, você acha que fica feio? Pouquinha na verdade, coisa. O seu vai precisar ficar um pouquinho mais curvado, tanto pela tua preferência, quanto pelo tamanho do seu nariz. Entendi. Eu vou ter que diminuir aqui, você percebe que eu estava explicando. Você tem uma ponta que é maior já. Então ele vai ter uma certa curvatura por conta disso. Inclusive gostaria de conseguir diminuir um pouquinho mais aqui a projeção dele e daí talvez baixar um pouquinho mais o dorso, mas é realmente algo que eu não tenho certeza que eu vou conseguir fazer, é só na cirurgia. Então aqui você percebe que na sombreada aqui eu diminui talvez 1 milímetro, 1,5 milímetros. Tá vendo, gente? Vocês conseguem perceber ali, ó? Olha a diferença, tá vendo? Fica uma coisinha bem aqui assim, ó, sombreadinha, mais clarinha, que era o tamanho que seria e como é a prospecção de como seria pra ficar. Exatamente. A minha ideia principal seria essa, que é diminuir um pouco da projeção. Acho que é melhor. Guilherme, deixa eu te perguntar, como que chama essa partezinha que a gente tem mais alta aqui, assim? Aqui, nessa região? A gente chama de giba. Existe uma técnica que as pessoas faziam, que eu fiquei sabendo que você tem uma técnica diferente de melhorar essa parte, que não é tão agressiva, né? Na verdade, o principal, onde faz mais lesão de tecido com a técnica mais antiga do martelinho, é aqui, ó, é a fratura lateral.
Tá. Porque a gente vai ter que fazer a fratura. Aqui vai ter que diminuir a giba. A giba é tranquila, é mais a raspa, não é tão traumática assim, que é nessa parte aqui. Mas a fratura principal, que é onde mais dá um pós-operatório, que incha mais, sangra mais, essa fratura lateral. Tá. Então antigamente como eu fazia? Pegava o martelinho e ia batendo aqui para quebrar o osso, para poder empurrar o osso aqui pro meio e melhorar a largura daqui. O que acontece? O principal que eu mudei de técnica não é nem por questão do pós-operatório, é uma consequência dessa técnica, mas o principal foi para ter mais controle. Que quando você bate o martelo aqui, você está batendo em alguma coisa rígida e tem a chance daquilo trincar. Então você, por exemplo, avulsionar um pedaço do osso aqui com um trinque radiado. Tá. Você vai batendo aqui, ele pode ir quebrando. Por isso que eu troquei, que agora eu faço com ultrassom. É um corte ultrassônico, eu vou encostando o ultrassom e vou fazendo um corte bem preciso onde eu quero. O principal é isso. Como se fosse uma raspagem ou não? Não, é como se fosse... corte. É um corte mesmo. Tá. Você já viu, quem já quebrou alguma coisa, sabe como é que é aquele serra-gesso. Quando você vai tirar o gesso, você encosta no gesso, ele vibra rápido e vai cortando o gesso. Mais ou menos isso aí. É um ultrassom que vibra muito rápido, então ele vai passando e cortando o osso. Faço um descolamento de tudo, então eu consigo ver exatamente o que eu estou fazendo. Com o martelo não. Você vai batendo, ele vai pegando a pele junto, então a pele está aderida. Quando você vai batendo aqui, você vai quebrando o osso, mas ao mesmo tempo você pega a pele. E a pele sangra e incha bastante. O principal na questão da recuperação, ser mais tranquila, inchar menos, ter menos hematoma, é por conta disso. Que eu tenho mais espaço, eu vejo o que eu estou fazendo e não estou pegando a pele quando eu estou fazendo a fratura lateral. Olha, estão aqui, ó, todas as perguntas que vocês mandaram e aí a gente deu uma olhada aqui e vamos escolher algumas que acho que são as mais frequentes e acho que é as perguntas que todo mundo tem vontade de saber, que é as dúvidas que eu tinha também. A primeira que tá aqui: dói muito pós? Rinoplastia acho que é das cirurgias que menos dói. Então, assim, mas faz toda aquela dissecção, abre todo o nariz. Realmente, o que acontece? O nariz não é um lugar que você fica mexendo. Lógico, fez a cirurgia, pegou aqui, vai urrar de dor. Mas assim, como não é que nem vai fazer prótese, coloca prótese, você depende de musculatura para mexer e mexe o tempo inteiro e dói. Nariz não, nariz ele fica estático. Então, por isso que a dor é muito pequena no pós-operatório, na verdade é quase inexistente. O que os pacientes reclamam é só uma sensação de pressão no rosto. Depois da cirurgia a gente coloca um splintzinho, que é como se fosse um tubinho de silicone para o paciente respirar. Então, outra pergunta muito frequente é a questão de tampão e se respira depois da cirurgia. Então, por conta disso, nos meus pacientes eu coloco esse dispositivo, que é um siliconezinho que mantém a respiração. Então, mesmo que o nariz inche por dentro, ele mantém você respirando bem. Respirar. Isso, aí depois de 3 dias a gente tira, porque ele costuma entupir, secreção e tudo mais. E aí depois, no 3º ou 7º dia, ele pode obstruir um pouquinho depois que tira esse dispositivo. A recuperação leva quanto tempo? Depende pra quê, né? Então o paciente pergunta, então a recuperação pra você voltar a trabalhar, 1 semana você consegue voltar. Então assim, tira a talinha, tira os pontinhos por 1 semana, tá um pouquinho inchado, mas sem limitação. Eu trabalho em escritório, eu preciso ficar home office. Cara, você pode sair da cirurgia, descansa um dia, trabalhar. E pode fazer. O importante é que você tem que fazer gelo nessa semana, tá? Mas aí você respeite, faça os 20 minutinhos de gelo, trabalha ali, não tem problema nenhum, tá? Então não é uma cirurgia que te limita muito. Pra questão de exercício físico, normalmente eu peço 6 semanas, tá? Que quando a gente opera o nariz, pra vascularização voltar e conseguir drenar melhor o edema, é o tempo que os vasos se refazem ali. Então por isso que não é bom fazer nenhum tipo de exercício físico mais intenso antes das 6 semanas, que o nariz vai inchar e vai ter dificuldade de desinchar. Coisinha leve, faço bastante musculação, não quero perder. Dá pra fazer uma fisioterapiazinha, pega um pezinho, nada que faça aumentar a frequência cardíaca. Aí dentro de umas 3 semanas libera pra fazer esse tipo de exercício e 6 semanas normal. Uma coisa que você falou agora no começo, tipo de encostar, é uma coisa que eu já falei, eu vou ficar uns 2 meses sem dormir junto com o Arthur de jeito nenhum. Eu vou dormir praticamente sentado assim, porque realmente é importante isso, né? Tipo, de não ter nenhum atrito e tal. Uma amiga minha operou semana passada e a cachorra dela deu uma patada no nariz dela, tipo, 1 semana depois que ela operou. É importante tomar cuidado com criança e cachorro. E quando alguém dorme do lado que se mexe muito, que baixa, é bom se cuidar. Eu vou dormir num quarto, se puder amarrado assim, pra nem me mexer, correr o risco de encostar. Na verdade, assim, quem opera não tem muito problema com isso, que meio que já sente, você vai virar à noite, se encosta ali, é meio que automático. Dormir semi-sentado só na primeira semana, depois pode dormir normalmente. Tranquilo. Tem uma seguidora que perguntou: qual é a idade apropriada para se fazer rinoplastia? Então, a parte de idade, teoricamente, meninas podem fazer a partir de 13 anos, que é normalmente 3 anos depois da menstruação, a gente sempre confirma com um raio-x de idade óssea. E meninos, a partir dos 17 também com confirmação de idade óssea para ver se realmente parou de crescer, que não adianta você operar, que eles podem modificar um pouco com o tempo. Mas o principal, que eu não opero pessoas menores de 16 anos, é por questão de maturidade. Então, às vezes a menina também, há 14, 15 anos, quer fazer, mas não está muito madura. E às vezes até pacientes mais de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, às vezes também não tem essa
maturidade de encarar uma mudança. Então, o principal, ao meu ver, é mais a parte emocional e em relação à maturidade, encarar uma mudança. É uma mudança significativa no rosto, muda identidades, a pessoa não se reconhece, então a gente tem que avaliar tudo isso bem certinho antes de optar por fazer uma cirurgia. Eles tiram alguma cartilagem para poder afinar? Por que o pessoal assusta às vezes com o meu tempo cirúrgico e vê, mas tem médico que faz em 1 hora, 1 hora e meia. A minha cirurgia normalmente não demora menos que 6 horas. Então eu costumo fazer a seguinte comparação. Você tem uma construção. Para você construir ela, demora quanto tempo? Tá? Às vezes anos. Você vir com uma bola de ferro, um guindaste e jogar ela no chão, segundos. Então mais ou menos a mesma coisa. Retirar a cartilagem do nariz, hoje era a técnica preconizada até um tempo atrás, só que a rinoplastia evoluiu muito. Então na verdade retirar a cartilagem do nariz hoje em dia é um erro. A gente retira, mas tem que reestruturar. Então, por exemplo, no caso do Radamés, ele tem a cartilagem que é um pouquinho gordinha como a minha. Muitos pegariam e tirariam a cartilagem pela metade para disfarçar um pouco desse volume. O problema disso é que você fragiliza a parede lateral. Como eu expliquei no exame ali, precisa ter uma sustentação. Então você fragilizar isso aqui acaba cedendo o nariz e retrai. Então por isso que a gente vê o nariz Michael Jackson que fala, era totalmente afundado aqui e com a narina retraída, porque tinha tirado demais a cartilagem dele. Então assim, hoje em dia a gente remodela a cartilagem ao invés de retirar a cartilagem. Retirar a cartilagem acaba fragilizando o nariz e não é indicado. Eu já ouvi falar, já me disseram que é verdade que a ponta pode cair depois com o tempo, depois da cirurgia? Mesma coisa, eu quero fazer um lugar para eu morar. Eu posso armar uma tenda e posso construir um edifício. Então mesma coisa, para eu armar uma tenda, eu posso simplesmente pegar um pedacinho de cartilagem, estruturar, empinar o nariz e pronto. O que acontece? Essa cartilagem, ela tá meio solta ali, então ela não tem muita estrutura. Então por isso que antigamente se levantava muito o nariz, ficava todo aquele nariz empinado, porque com o tempo se esperava uma queda dele no pós-operatório. Então era uma coisa um pouco imprecisa. Hoje em dia, com as técnicas mais modernas, a gente usa o extensor septal, que a gente pega, em vez de deixar ela soltinha, a gente estrutura bem. A gente tem o septo, que é essa parte firme do nariz, né, do meio. A gente tira a parte posterior dele, só que a gente estrutura na frente. Então em vez de colocar para segurar a ponta algo que possa cair, a gente prende isso no septo, que é a parte firme do nariz. Então eu consigo precisar exatamente onde eu vou deixar aquele nariz e por conta de ele estar fixado numa estrutura sua que já é mais estável, a chance dessa ponta cair é muito menor do que fazer uma técnica com esse outro tipo de enxerto que é mais frágil. E é por isso que é tão importante deixar ele muito bem estruturado e certinho para não ter esse problema, né? Isso. Então por isso que nas minhas cirurgias todo mundo sai com o nariz durinho, mas o que eu falo, nariz durinho quer dizer que o nariz vai se sustentar com o tempo. O meu quer ficar uma pedra, então. Bom, então acho que das perguntas com mais frequência e acho que as pessoas tinham mais dúvidas, até uma das dúvidas que eu tinha também eram essas. A minha cirurgia é amanhã, quais são os meus próximos passos agora? Tipo, seria conversar com a Aline, vai explicar toda a parte pós-operatório, parte burocrática, quando você interna, quando você sai e tudo mais. Tem a conversa com a Catiúcia, que é a psicóloga, então para entender qual é a sua expectativa, como você encararia um resultado às vezes que não consegue chegar a 100% que a gente planeja, também tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de ter uma reoperação, às vezes ficou uma coisa que não ficou legal, tem que reoperar, às vezes sim, às vezes pode ser parte técnica, que realmente passou alguma coisa batida, mas é difícil, que eu realmente, por isso que eu demoro bastante, eu procuro consertar tudo que eu posso para realmente não ter problema. Mas parte da cicatrização, às vezes pode acontecer do seu enxerto ser um pouquinho mais fraco, reabsorver e ter algumas alterações pós-operatórias que realmente tem que operar. Então também como é que seria o seu enfrentamento em relação a isso, como você encararia uma mudança no seu aspecto físico, que realmente muda a identidade. Então uma conversa meio geral, entender também sua motivação de fazer uma rinoplastia, se está dentro do adequado, se é uma expectativa não muito real. Então várias coisas converso com ela também, que eu também já converso com você aqui, mas... Eu acho que isso é muito importante, eu nem sabia que existia essa conversa com um psicólogo, e todo mundo que me perguntava, mas você não tem medo de fazer? E é muito engraçado porque eu sempre tenho isso assim comigo. Por exemplo, eu morro de vontade de pular de paraquedas, mas o meu medo de pular de paraquedas é muito maior do que a minha vontade de pular. A minha vontade de fazer uma rinoplastia sempre foi muito grande, mas o meu medo de fazer sempre foi muito maior do que a minha vontade. E é muito legal porque quando você perde esse medo, a sua vontade de fazer é muito maior, eu acho que você fica muito mais maduro. É isso que é legal que você falou, por exemplo, tipo, que pra você acha que não é legal fazer uma cirurgia em menores de 16 anos, por exemplo, porque às vezes a pessoa não tem aquela maturidade ainda. Por exemplo, eu tô com 29 anos e com 29 anos aqui eu realmente falei, não, eu vou querer fazer e perdi aquele medo que eu tinha. Ah, mas se não ficar do jeito que eu queria? E aí quando você entende e você absorve todos esses riscos que você acabou de falar agora, de ter maturidade de entender, tá, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e aí você tem que ter a maturidade de saber como você vai lidar com isso, que talvez uma pessoa de 15, 14, 16 anos ainda não tem pra ter, né? Exatamente. E às vezes nem a pessoa mais velha consegue ter isso aí. Então às vezes eu falo que não é o momento da pessoa fazer cirurgia e muitas pessoas trabalham isso aí com psicólogo
psicólogo, com terapia, e realmente consegue entender que às vezes muitas pessoas desistem de fazer a cirurgia depois, que na verdade tá com um problema que não é o nariz, vem procurar pra uma rinoplastia, que na verdade o problema não é nenhum resultado de rinoplastia que iria trazer a satisfação pra ela. Então a pessoa resolve outro problema dela, que ela até desiste de fazer rinoplastia, às vezes buscam cirurgia plástica pra cobrir uma deficiência de outra parte emocional. É que nem às vezes fazer compras, a pessoa vai no shopping fazer compra, nem precisa, mas precisa descarregar aquela deficiência que ela tem em alguma outra coisa. E essa conversa com o psicólogo, tipo, com o psicólogo é muito importante, né? Porque o psicólogo detecta isso, né? Trabalha com expectativa, então não somente para detectar esse tipo de coisa, mas também para sentir o acolhimento. É uma equipe muito unida, a gente aqui. Sim. Então a gente tá junto pro que deve dando todo o suporte que você precisar. É por isso que pra operar o cara tem que esperar. Bom, agora então eu vou pra conversar com o pessoal da anestesia, né? Isso. Daí preparar tudo pra eu ir amanhã direto pro hospital, amanhã às 5h30 da manhã, né? Até amanhã então. Até. E aí, gente, bom dia. 5h15 da manhã, tô saindo agora do apartamento, já tô indo pra sala de cirurgia.